Boa noite a todos. Vamos para mais um encontro de leitura guiada e compartilhada do livro Abandonar o Papel de Vítima, da Verena Casti. Vocês estão notando que aqui atrás tem um armário ficando quase nu, né, de miniaturas, porque nós estamos em processo de mudança, né, Natália? Estamos indo para um novo espaço, mais amplo, onde esse espaço vai comportar, né, o Centro de Estudos Jungianos Estia. Estamos muito felizes por isso, viu? As cadeiras já estão chegando, tem coisas já chegando. Já estamos nos preparando, inclusive, para o curso imersivo sobre o método Sandy Play, o jogo de areia, com a Renata Whittaker, né? Um curso de aprofundamento. Então, aqueles que já fizeram o curso de introdução, agora é hora de aprofundar, tá? Porque esse é um curso onde a Renata vai trazer assuntos sobre a alquimia, ela vai falar sobre a transferência, a contra-transferência, a ressonância, na prática do método Sandy Play, tá? Então, vale muito a pena fazer, e o curso pode ser parcelado, né, pela plataforma, né, da QIFI. Então, assim, vamos lá, gente, né? O lugar é limitado, né? Então, e o curso não vai caber muitas pessoas, não, né? Então, venham participar e aproveitar mesmo a Renata Whittaker, que vem com muita informação, com muita vivência para a gente nessa prática, tá? Nós paramos em qual página, Mica? Se você puder compartilhar para a gente. Tá abrindo aqui. Enquanto abre também, né, nós vamos iniciar no dia 17 de junho o Círculo Terapêutico para Mulheres, com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, né, que vai ser conduzido pela Fabiana Toledo e pela Natália, né? Então, é também um momento muito importante aí, um percurso de leitura. O curso vai ser gravado, tá? A primeira parte do curso será gravada, a segunda parte, ela não será gravada, que é a parte de compartilhamento, de vivências ali entre as mulheres do grupo, tá? Então, quem não pode estar presente na terça, vai poder acompanhar a gravação, aproveita, faça a sua inscrição, e também as vagas são limitadas para a gente poder dar conta de acompanhar, né, as participantes do grupo, tá? Não é só um grupo de leitura, é um grupo terapêutico, onde nós usamos o livro, esse livro aqui, ó, esse livrão, né, como um caminho de aprofundamento, tá? Acabou perdendo aqui a página no Eu acho que a PDF. gente, pela minha marcação aqui, nós paramos no, não sei que página que está aí, mas no livro é a página 132, onde ela vai contar um conto. Eu confesso para você que eu não sei pronunciar esse nome. Rumpelstiltskin. Acho que é isso. Rumpelstiltskin. Ou Como Lidar com a Grandiosidade. Foi lá no fundo. E aí, olha lá. Pronto. Gente, olha, até peço desculpas de iniciar o clube de leitura, fazendo esses anúncios, mas nós estamos tão felizes, né, de promover essas atividades, né, que a gente fica assim, né? Então, gente, olha, compartilha, é tão gostoso a gente criar grupos onde a proposta é o mergulho no mundo interior, né? Então, ajude a gente a compartilhar para que chegue a mais pessoas. Como já vimos, vítima e agressor se destacam muitas vezes pela grandiosidade. O agressor, por uma grandiosidade aberta,
a vítima por uma grandiosidade mais oculta. Quando você ler ou ouvir o seguinte conto de fada, tente não apenas ver as imagens que você viu como criança, quando criança, mas tente ver o conto com os olhos de um adulto. Se você tiver alguém que possa ler o conto de fadas para você, por favor, coloque seus pés no chão, respire fundo. Eu vou ler para vocês, tá, gente? Então façam isso. Relaxe os ombros, feche os olhos, ou olhe para um ponto à sua frente. Inspire e expire profundamente, mais algumas vezes. Esteja ciente de sua respiração. Ao exalar, solte a tensão. Você está se sintonizando para absorver o conto de fadas com todos os canais da sua percepção. Eu não vou ler esse nome, tá, gente? É quase que impronunciável, né? Houve uma vez um moleiro que era muito pobre e tinha uma filha muito bonita. Certa vez aconteceu-lhe falar com o rei para dar-lhe importância. Disse-lhe: Eu tenho uma filha, capaz de fiar e transformar em ouro a simples palha. O rei, arregalando os olhos, pensou consigo mesmo: Isso é um negócio excelente para mim, pois ele era um poço de ambição e nada lhe chegava. Então, disse ao moleiro: Se tua filha é na realidade tão engenhosa como dizes, traze amanhã ao palácio. Quero submetê-la a uma prova. No dia seguinte, a moça foi apresentada ao rei, o qual a conduziu a uma sala cheia de palha até o forno, tendo lá uma roca de fiar em um canto. Senta-te aí ao pé dessa roca de fiar, disse o rei. Já que sabes transformar a palha em ouro, põe-te a trabalhar, e se até amanhã cedo não me tiveres produzido todo esse ouro, serás condenado à morte. Trancou a sala e foi-se embora sem mais uma palavra. A pobrezinha da menina ficou só, na maior aflição deste mundo, pois nunca imaginara que se pudesse transformar palha em ouro. E sua aflição, aumentando cada vez mais, começou a chorar desconsoladamente. Nisso a porta rangeu, apareceu um gnomo, muito pequeno, muito lampeiro, dizendo: Boa noite, linda moleira. Por que estás chorando assim? Ai de mim, soluçou ela. O rei mandou-me transformar toda essa palha em ouro e eu não sei fazê-lo. Disse o gnomo, sorrindo brejeiro. Que me dá se eu fiar tudo como o rei deseja? Oh, meu amiguinho, respondeu ela, dou-te o meu colar. O gnomo tomou o colar, examinou-o detidamente, guardou-o no bolso e em seguida sentou-se à roca. Fru, fru, fazia a roda que girou 3 vezes, enchendo o fuso de fios de ouro. Fez girar mais 3 vezes. Fru, fru, fru. E este outro fuso também logo ficou cheio. E assim trabalhou até que pela madrugada tinha desaparecido a palha, só ficando os fusos cheios de fio de ouro. Quando ao nascer do sol, o rei foi à sala ver se suas ordens haviam sido cumpridas. Ficou extasiado ao ver todo aquele ouro, mas não se contentou. De coração ávido e ambicioso, desejou possuir ainda mais. Levou a moça para outra sala, ainda maior, que estava cheia de palha até o teto, e tornou a ordenar-lhe
que fiasse aquilo tudo durante a noite, se tinha amor à vida. A pobre moça não sabia para que santo apelar e desatou outra vez em um choro amargurado. Mas eis que novamente a porta rangeu e o gnomo tornou a aparecer perguntando: mais palha para fiar? Que me dás agora se eu fizer o mesmo trabalho de ontem? Dou-te este anel que trago no dedo, disse ela, apresentando-lhe o anel. O gnomo tomou o anel, examinou bem, e depois recomeçou o zumbido da roda. Ao raiar do dia, toda aquela palha estava transformada em fios de ouro puro e brilhante. O rei, muito cedo, foi ver o trabalho e exultou de alegria vendo aquela pilha de ouro. Sua ambição, porém, era desmedida. Levou a moça para uma terceira sala, maior que as outras, tão cheia de palha que só ficara um cantinho para a roca de fiar. Aí tens a palha que deves fiar durante essa noite. Se o conseguires, casarei-me contigo. Embora seja filha de um simples moleiro, pensava consigo mesmo o rei, uma esposa mais rica não encontrarei no mundo todo. Assim que ficou só, a moça esperou que aparecesse o gnomo. Este não tardou. Temos mais serviço hoje? O que me dás se eu te fiar toda essa palha? Nada mais possuo, disse ela tristemente. Já te dei tudo quanto tinha comigo. Neste caso, promete-me que me darás teu primeiro filho quando fores rainha? A moça pensou, quem sabe lá se me tornarei rainha algum dia. E para sair-se daquele apuro, prometeu ao gnomo tudo o que ele quis. No mesmo instante, o gnomo pôs-se a fiar. E em pouco tempo transformou toda a palha em ouro. Quando pela manhã bem cedo o rei chegou e viu tudo executado conforme seu desejo, ficou radiante de alegria. E cumprindo o que prometera, casou-se com a filha do moleiro, que assim se tornou rainha. Um ano se passou, a rainha teve um filho lindo, como os amores. Estava tão feliz que já não se lembrava da promessa feita ao gnomo. Mas este não se esquecera. Entrou no quarto da rainha e disse: por 3 vezes ajudei-te. Agora me dá o que prometeste. A rainha ficou apavorada e ofereceu-lhe todas as riquezas do reino para que lhe deixasse aquele amor de criança. Mas o gnomo implacável disse: não, não. Prefiro uma criaturinha viva a todos os tesouros do mundo. Então a rainha desatou a chorar e a lastimar, de causar dó. O gnomo, condoído de sua grande dor, disse-lhe: está bem, concedo-te 3 dias de prazo. Se antes de vencer este prazo conseguires adivinhar meu nome, poderás ficar com a criança. A rainha encheu-se de esperança, passou a noite inteira, pensando em todos os nomes que conhecia ou que ouvira mencionar. Além disso, expediu vários mensageiros que percorressem o reino todo e perguntassem os nomes de quantos existiam. No dia seguinte, o gnomo apareceu, e ela foi dizendo os nomes que sabia, a começar por Gaspar, Melchior, Baltazar, Benjamim, Jeremias, e todos os que lhe ocorriam no momento. Mas a cada um, o gnomo exclamava: não, não é este o meu nome. No segundo dia, a rainha mandou perguntar o nome de todos os cidadãos das circunvizinhanças e repetiu
ao gnomo os nomes mais incomuns e extravagantes. Chama-te, acaso, leite de galinha, costela de carneiro, unha de boi, osso de baleia? Mas a resposta do gnomo não variava. Não, não é este o meu nome. No terceiro dia, chegou o mensageiro e disse-lhe: percorri todo o reino e não descobri nenhum nome novo, mas, passando ao pé de uma montanha, justamente na curva onde a raposa e a lebre se dizem boa noite, avistei uma casinha muito pequenina. Diante da casinha havia uma fogueira, em volta da qual estava um gnomo muito grotesco a dançar e pular com uma perna só. Estava cantando. Hoje eu frito, amanhã eu frito, depois de amanhã eu frito. Coisa boa é ninguém que eu frito, que o meu nome é Rumpelstiltskin. Podeis bem imaginar a alegria da rainha ao ouvir essa história. Decorou, pois, quando pouco depois volta. Ela decorou o nome e quando pouco depois a porta rangeu e apareceu o gnomo a perguntar: então, minha rainha, já descobriste o meu nome? A rainha pôs-se a disfarçar e começou por dizer: chama-te Conrado? Não. Chama-te Henrique? Não. Não te chamas por acaso Rumpelstiltskin? Ao ouvir seu nome, o gnomo ficou assombrado. Depois teve um acesso de cólera e berrou: foi o diabo que te contou, foi o diabo que te contou. E bateu o pé no chão com tanta força que rompeu o assoalho e afundou até a cintura. Ele, então, desesperado, agarrou o pé esquerdo com as duas mãos e puxou tanto que acabou rasgando-se ao meio. Desde esse dia, a rainha viveu tranquilamente com seu filhinho. Fique com suas imagens por mais um momento. Perceba novamente qual imagem se apresenta a você de forma particularmente viva. Contemple essa imagem de perto. Tente também descobrir se você consegue enxergar o ambiente no qual o conto de fadas é ambientado. Quando você vê as pessoas, tenha empatia por elas. Simpatize com as diferentes pessoas. Perceba os diferentes sentimentos. Em seguida, desligue-se dessas imagens, abra lentamente os olhos, boceje e se estique. Mica, você pode ler para a gente, por favor? Sim. A demanda excessiva da grandiosidade. A fim de entender esse conto de fadas, é útil colocar-se na posição de moleiro, do rei, da filha do moleiro e de Rumpelstiltskin, nessa situação inicial do conto. Quando tentamos nos identificar com personagens individuais no conto de fadas, experimentamos que isso não é igualmente possível com todos os personagens. Em um seminário em que fiz esse exercício, os participantes comentaram que imaginavam o moleiro como uma pessoa submissa, que está sempre contando o dinheiro que tem, como alguém que desesperadamente quer ser considerado como algo maior do que a sua personalidade realmente lhe permite ser. Ele parecia inventar algo para ser interessante para o rei. O amor se transforma em orgulho da filha. Mas talvez nunca nem tenha sido amor, apenas orgulho. Algumas pessoas, ao se identificarem com o moleiro, sentiram vergonha disso. Vergonha de lhe ter vendido a filha. Elas só conseguiram entender isso imaginando o quanto o moleiro, motivado por uma profunda amargura ou um grande vazio,
tinha necessidade narcisista de ser uma pessoa muito especial pelo menos uma vez na vida. Eles não puderam acertar seu comportamento. Com a ajuda desse conto de fadas, queremos retornar ao tema da grandiosidade em conexão com o tema de vítima e agressor. Obviamente, o moleiro quer ser mais do que ele é. Ele quer ser interessante. Há uma pobreza por trás disso. Enquanto isso, ele resolve o problema propondo um grande negócio ao rei, embora às custas de sua filha. Quando nos identificamos com a filha, nós nos sentimos traídos e vendidos pelo pai. Como filha, deveríamos ter dito não a esse acordo. Mas será que ela poderia ter feito isso, ou alguém pediu sua opinião? A sensação de demanda desumanamente excessiva do pai, e como reação a isso, a decepção, a raiva e o ódio emergem na identificação com a filha. Mas também pode surgir outro sentimento. Como seria maravilhoso se eu conseguisse fazer isso, mas não consigo. Eu adoraria, mas não consigo de forma alguma. Essa é a sensação ao enfrentar uma demanda excessiva. A filha é uma vítima nessa situação de várias maneiras. Uma vítima dos homens e uma vítima de sua própria grandiosidade. Na identificação com o rei, experimentamos insatisfação. Uma insatisfação que ela tenta compensar com sua ganância. Que ele tenta compensar com sua ganância. Os participantes do seminário vivenciaram sua ganância como intoxicante, desagradável, como uma espécie de vício do grande homem. A filha do moleiro deve provar algo. Se ela for uma fraude, a filha do moleiro será morta. Toda teia fraudulenta será exposta do mundo, será expulsa do mundo. Ouro ou morte. Essas são as alternativas nesse sistema. A situação inicial desse conto de fadas também pode ser vista como uma constelação de complexos. Na verdade, temos dois agressores, o pai e o rei. Se o pai do complexo paterno for vivenciado como agressor, essa experiência pode ser facilmente transferida para o parceiro. Essa filha se identifica com a posição infantil em um complexo bastante complicado de rei e moleiro, ou em termos mais simples, em um complexo paterno. A situação-chave que agora se apresenta é: ou você produz ouro, ou não vale nada e deve morrer. Caso contrário, não tem direito de existir. Essa situação-chave no conto de fadas pode ser interpretada e aplicada às situações do dia a dia. Há pais que exigem que produzimos algo incrível em determinado momento, ou mesmo o tempo todo. Só a beleza não basta. Se não conseguirmos fazer isso, eles negam a seus filhos o direito de existir. Ficam decepcionados, negam afeto. O pai no conto de fadas exige o absolutamente impossível. E essa é uma demanda tremenda e excessiva. Visto que é impossível transformar palha em ouro, essa cena deve ser entendida simbolicamente. Isso poderia então significar produzir algo muito valioso a partir de algo que na verdade não é nada de especial. Essa interpretação pode ser aplicada a muitas situações da vida. Existem, por exemplo, palestrantes que transformam palha em ouro. Mas também podemos entender esse símbolo de modo inverso. É possível criar algo eternamente válido a partir de um produto residual. De qualquer forma, permanece certa ambivalência. A filha é a vítima e está à mercê dos dois agressores. É provável que, originalmente, o moleiro também foi vítima. Mas essa atitude de vítima o transformou em um agressor por meio da grandiosidade e do abuso de poder. Se vermos o moleiro e o rei juntos como um lado, então, deste lado do complexo, a agressão aumenta cada vez mais, o que se evidencia nas salas repletas de palha, que se tornam cada vez maiores. Ao se identificarem com Rumpelstiltskin, os participantes do meu seminário se sentiram enérgicos, cheios de vida, embora pequenos, mas tremendamente capazes de enfrentar a situação. Ele é o único que tem uma solução e que pode exigir o que quiser por ela. Mas é também o único
que pode mudar a horrível situação em que a filha do moleiro se encontra. O conto de fadas expressa isso ao contar como a porta se abre quando ele aparece. Devemos imaginar essa situação de forma plástica. Temos a filha do moleiro que está presa por exigências às quais ela não pode atender. Ela não tem para onde ir. Só um milagre pode ajudá-la. Ela está desesperada. E de repente a porta se abre. O espaço vital, mas também o espaço do complexo. Um Pelstinkin é um conto de fadas com o qual nos identificamos facilmente. Uma demanda interna se torna cada vez maior e não conseguimos atendê-la. Desesperados, nós nos perguntamos como foi que nos metemos nessa situação impossível. E ainda mais, é claro, como podemos encontrar um jeito de sair dela. E então, de repente, a porta se abre, surge uma esperança. Podemos entrar em contato com uma força energética que pode fazer o impossível. Esse aumento de energia, o brilho da esperança, também poderia estar associado ao surgimento de uma pessoa útil. Voltamos a ter esperança. Podemos ver também Rumpelstiltskin como uma representação de grandiosidade. Como já foi dito acima, a vítima muitas vezes se vê como uma vítima grandiosa. Essa avaliação ajuda as pessoas na posição de vítima a manter sua autoestima, apesar de sua posição. O que elas sofrem passa a não ser só vergonhoso, mas também grandioso. Vamos fazer uma pausa aqui rapidinho, assim, a doutora Verena, ela é autoexplicativa no trabalho que ela está fazendo aqui em relação à análise do conto. Vocês notam que, curiosamente, assim, quando a gente lê um conto ou entra em contato com uma obra, quer seja um mito ou um conto, é importante que a gente perceba com qual personagem ou qual contexto do conto a gente se identifica mais. Como que a gente faz isso? Particularmente, eu gosto de prestar atenção qual parte do conto me chamou mais atenção. Qual imagem, né, o meu mundo interno criou primeiro? Eu criei uma identificação empática com algum personagem, com dó, com pena, ou com raiva, ou com alegria, ou com, entende? Então, através do sentimento, eu percebo a identificação. A bússola aqui é o sentimento, é o que eu sinto, tá? Então, assim, é interessante que quando a gente, então, entra em contato com o conto, a gente se faça a pergunta: o que mais me chamou a atenção? Porque aquele ponto é o ponto inconsciente que necessita ser trabalhado, tá? Para os terapeutas que trabalham, né, assim, com a clínica, importante também essa observação. A gente não faz a interpretação para o paciente. Né? A gente conta um conto e pergunta: o que te chamou a atenção nesse conto? Né? Porque senão vira uma interpretite só na clínica, né? Não. Vai contar um conto para uma criança, para um adulto, o que te chamou a atenção? Porque é aquele ponto que necessita ser, então, trabalhado. Interessante, né? E aí ela vai com análise, ela vai indo, e eu não sei qual foi a impressão de vocês com esse conto. Tá? Eu, particularmente, assim, eu fiquei um pouco preocupado com a menina, porque aquilo estava aumentando cada vez mais para ela, né? Ela estava se vendo de fato, né, numa situação, numa enrascada. E como ela iria sair daquilo? Então, a minha preocupação foi, poxa, até onde vai essa história com essa menina? Né? Que muitas vezes é a situação do complexo, né? Como a doutora está falando para nós aqui, né? A gente, de repente, se vê numa enrascada. Cada vez mais essa enrascada se torna maior. Parece que não há saída. Mas o conto apresenta uma saída. Quando a porta se abre e um gnomo aparece, ou seja, é a saída. Vamos continuar aqui um pouquinho para ver como que a doutora vai
prosseguir, né, a análise dela, né? Entretanto, a grandiosidade também pode ser usada para tentar superar a posição de vítima mais uma vez. Eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, consigo transformar palha em ouro. Isso significa que, embora sejam vítimas, elas podem fazer o impossível e assim superar a posição de vítimas. Vamos analisar o Rumpelstiltskin como uma figura intrapsíquica da filha do moleiro. Percebe? Olha o trabalho que a doutora está fazendo. Todos os personagens do conto pertencem ao mundo interno da filha do moleiro. A personagem principal é a menina. E todos os outros personagens são partes do mundo interno dela. Então ela tem partes agressoras, que é representada pelo rei e pelo pai, pelo moleiro, mas ela também tem o Rumpelstiltskin, como uma força que se constela no momento de maior desespero. O conto de fadas conta, então, a história da filha do moleiro que internalizou suas experiências com seu pai e as transfere para um parceiro, no sentido de expectativas, que na verdade estão relacionadas ao pai. Esse pai internalizado, o complexo paterno moldado por sua relação com ele, se manifesta em um sentimento de demanda excessiva, do qual ela é vítima. E na realidade, e na necessidade de fazer algo que ninguém mais pode fazer. Em um nível interpessoal, isso significaria que ela se coloca muito facilmente em uma situação ou em um relacionamento, em que ela se obriga a oferecer algo muito especial com a impressão de que consegue fazê-lo. É assim que Rumpelstiltskin funcionaria intrapsiquicamente. A convicção de que somos capazes de fazer algo muito especial, embora sejamos vítimas, faz parte dessa jornada da vítima. É importante ver que tanto a vítima quanto o agressor são determinados pela grandiosidade. A Mica caiu, né? Será que aconteceu alguma coisa? Ah, tá, caiu a conexão lá. Bom, daqui a pouco ela volta. Não é? Porque é curioso que aquilo que entra como uma ajuda está pedindo algo dela. E cada vez algo maior. Não dá a sensação, o gnomo vai ajudar ela. Não, o gnomo está, bom, né? Está piorando a situação. André, para a gente poder também até assim exemplificar, eu estava pensando, né, que tipo de mulher seria essa mulher? Pensar, né? Talvez aquela mulher que faz muitas coisas ao mesmo tempo, né, que dá conta de, às vezes, por exemplo, trabalho, casa, tudo de uma forma muito perfeita. Ela nunca consegue, sempre se frustra porque nunca consegue alcançar essa perfeição, né, esse lugar de talvez transformar em ouro mesmo, né, a palha, né? Então, é um lugar sempre inalcançável, assim. Pelo menos me veio muito essa mulher na cabeça, né? E aí ela pode projetar num parceiro essa salvação. Ele vai me salvar. Ele até ajuda ela, mas custa caro. Custa a vida. O sacrifício da grandiosidade. Voltamos-nos agora para o final do conto de fadas. Não porque nada pudesse ser dito sobre o meio, mas porque não é necessário demorar-se com ele. A filha do moleiro se torna rainha e ela tem um filho. Ela ressuscitou socialmente e trouxe nova vida para o mundo. Portanto, ela tem muito mais possibilidade de vida e com a criança ela também tem uma promessa para o futuro.
algo que crescerá, que trará seus próprios novos impulsos para a vida. A criança aqui significa o potencial de vida dessa personagem, né? Portanto, essa grandiosa defesa do lado da vítima, definitivamente, a Mika voltou. Ei, Mika, de volta. Desculpa, gente, caiu a internet. Imagina, a internet anda instável mesmo, né? Portanto, essa grandiosa defesa do lado da vítima definitivamente teve um resultado. A convicção de ser algo especial, de ter qualidades especiais, e a energia para realmente se empenhar em algo pode produzir algo. Com a criança, ela encontrou uma nova identidade. E ela é rica. Mas, de que tipo de riqueza estamos falando agora? Talvez já não se trate tanto da riqueza no sentido de possuir bens, como no caso do rei e do pai, mas de uma riqueza em termos de experiência e sentimento. Uma riqueza de ser. Isso seria uma contraposição ao início. O que acontece agora com a grandiosidade? Psicologicamente, quando a vida é plena e viva, a grandiosidade não é mais necessária. O conto de fadas também diz que a rainha tinha simplesmente esquecido aquele homenzinho. Para que o conto de fadas continue, temos que lembrar que, como crianças, muitas vezes, sentimos pena de Rumpelstiltskin e gostaríamos de poder salvá-lo. Outras pessoas acham Rumpelstiltskin repugnante. O pai vendeu a filha, e agora a filha, por sua vez, deve vender o filho, mas ela se recusa. Percebemos essas avaliações emocionais, ainda assim as ignoramos por hora. Quando vemos Rumpelstiltskin como a encarnação de uma ideia de grandeza, então é absolutamente importante que ela se desfaça. Rumpelstiltskin representa uma grandiosidade infantil que se mostra em seus pulos e saltos, mas também no prazer que ele sente em assar e fritar. Fantasias de grandeza são geralmente infantis. Elas partem da ideia de que é possível realizar algo por meio da magia. Surpreendente em relação às ideias de grandeza é que elas costumam funcionar, desde que não se sejam atacadas pela dúvida. Na história, sempre apareceram pessoas que, embora não fossem especialmente inteligentes, nem politicamente espertas, foram aceitas como líderes porque estavam convencidos de sua própria grandeza e importância, que acho que é a história real mesmo, né? E é verdade. Nós vemos isso muito. Se acham grandes, né, e especiais, enfim. Muitas vezes as pessoas levam muito tempo para descobrir o que está por trás desse tipo carismático. A verdadeira grandeza e grandiosidade podem ser muito parecidas, mas a verdadeira grandeza não é brutal. Por que a rainha deve adivinhar o nome do homenzinho? Trata-se de abordar e nomear o problema. Nesse caso, de expor esse homem muito útil como Rumpelstiltskin, como uma figura que é um demônio. Quando vemos Rumpelstiltskin, primeiramente, como uma representação da ideia de grandeza, isso significa que é preciso dar um nome a essa ideia de grandeza. Também em seu aspecto não humano. Não devemos subestimar nesse conto de fadas que a filha do moleiro era, a princípio, totalmente passiva em seu papel de vítima. No momento em que ela corre perigo de perder seu filho, ela se torna ativa e age. A criança simboliza, entre outras coisas, nossa própria renovação. Acho lindo a forma que a doutora Verena está fazendo a gente exercitar o nosso olhar simbólico.
Lindo, né? Olha lá. A criança significa... a gente, quando sonha com uma criança, né? Aí, gente, significa renovação. É um símbolo arquetípico de algo potencial, novo que vem. Aquilo que mais amamos e que associamos claramente a nós mesmos. Quando essa nova vida, e com ela a nova vida da própria rainha está em perigo, ela recebe uma segunda chance, que ela aproveita. Ela envia espiões por todo o país. Essa ainda não parece ser uma atividade muito grande, mas quando a interpretamos intrapsiquicamente, isso significa, ela começa a procurar, tentando dar um nome ao demônio. O nome é Rumpelstiltskin. Se seu nome tem algo a ver com o fato de que ela anda sobre pés de pau, como sugere seu nome em alemão, ele seria de fato alguém que se faz maior do que realmente é. Aqui, a grandiosidade é colocada em cena. Existe, é claro, o perigo de ela lidar com o seu filho no sentido do complexo, de sobrecarregar também o seu filho. De alguma maneira, essa criança nasce entre o Rumpelstiltskin e a rainha. A rainha tem que garantir que o filho não caia nas mãos de Rumpelstiltskin, que não caia sob a influência das ideias da grandeza. Se reconhecermos o problema dessa demanda excessiva e dermos um nome a ele, então o problema se resolve por si mesmo. Então, gente, não basta começar algo novo. Viu? Ah, estou pensando em viajar, estou pensando em mudar. Não basta mudar. Você não pode deixar que isso novo caia nas mãos do complexo, da potência do complexo, de novo. Não basta começar um relacionamento novo. Não basta, vai repetir tudo de novo. Se esse relacionamento novo está nas mãos do mesmo demônio, que adianta? Aqui o demônio como símbolo de um complexo, tá? Diante de nada. Então a gente tem que buscar e dar nome àquilo que é dentro da gente. Rumpelstiltskin deve desaparecer. Ele não é mais necessário e também não deve voltar a ser necessário, já que ele já está meio enterrado no solo, esperamos que ele seja engolido por completo e se transforme na Mãe Terra. Se esse aspecto grandioso continuasse a agir na rainha, ela poderia transmitir ao filho o mesmo que lhe foi transmitido. Essa demanda excessiva surge quando a criança é rotulada como uma criança dourada. Então, ela se vê obrigada a ser uma criança dourada. É por isso que essa grandiosidade deve ser interrompida. Mas o interessante é que essa grandiosidade é capaz de destruir a si mesma. Não encontramos aqui o tema do conto de Barba Azul, que se consistia em lutar com agressão contra a destruição. Aqui, a própria grandiosidade se destrói. A rainha evoluiu, tem um filho e tem um futuro. Portanto, ela não é mais vítima. Ela está ativamente em busca de conhecimento. Ela deve ter conhecimento desse complexo, especialmente quando nos identificamos com a posição de vítima, quando não nos sentimos como uma vítima, mas até nos sentimos muito bem nesse papel. É muito importante reconhecermos a grandiosidade. Essa grandiosidade, como diz o Conto de Fadas, ajuda a nos desenvolvermos ainda mais. Mas, uma vez que o desenvolvimento tem ocorrido, essa grandiosidade deve ser desmascarada. Então, ela se destrói. Caso contrário, tudo que foi criado será destruído. Olha,
Então, não é ruim termos a grandiosidade, esse anseio por grandiosidade. Mas quando a grandiosidade chega, né, a um determinado ponto, ela tem que se autodestruir. Porque senão tudo que foi criado será destruído. Eu, particularmente, penso em interpretações, né? O próximo encontro será um encontro de encerramento do livro. Eu gostaria, assim, de que vocês, nesse momento, anotassem num papelzinho, não deixa para amanhã ou para o próximo encontro, não. Tá? Tem que ser nos próximos 5 minutos aí, enquanto está quente, sabe, está fervendo, né? A gente vai lá e anota. Pega o papelzinho ou no próprio livro mesmo. Anota o que a leitura de hoje mexeu com você. Tenta dar nomes. Como o conto nos convida, né? Vamos procurar nomes. Vamos ser ativos. Então, você vai anotar num papelzinho aí. Não precisa ser muita coisa, não. Onde esse conto mexeu com você e onde essa análise que ó, já estou na Clarissa, Natália, que a doutora Veriana Casti, o que a análise dela tocou em você. Tá bom? Porque na semana que vem, nós vamos fazer uma leitura breve, e aí a gente abre para um compartilhamento e encerramos a leitura desse livro. Combinado, gente? Então tá bom. Nos vemos na próxima. Quem puder, ajuda a gente a divulgar os cursos que o Esha está colocando lá, é uma forma de chegar a mais pessoas. Obrigado, viu, gente? Até a próxima. São Miguel, Nina, Natália, quem mais está aqui? A Mica, a Manu. Até a próxima, viu? E o pessoal que assiste depois também, o nosso abraço aí ao Clube de Leitura. Obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Até mais.